nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E nós temos que lembrarmos assim que nós precisamos de continuar lembrando que somos importantes, porque se a gente esquece do valor que a gente tem. E quando é esquecido um valor, fica naquela condição daquele que foi para uma região distante. Depois a gente para de lembrar dele. Então os valores é aquela coisa importante assim que tem que ser cultivado. Então aquela plantação ficou bonita porque foi zelada. Então aquele que tem o valor, ele tem que zelar pelo valor que ele tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Dia da Pomba, 1934. É muito importante a pessoa lembrar assim que o dia da pomba é o dia da renovação da força. E aqueles que já estudaram, eles já observaram assim que está sempre falando da pomba sagrada. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. E quando o Criador coloca a força na criação, que anualmente é repetido esse ato, é justamente assim, é a maneira que existe para a vivificação, a renovação da força. Se um dia parar de existir a renovação da força, então todas as coisas perecerão. A gente vai observando assim que tudo tem vida e essa vida vai possibilitando assim ter os desenvolvimentos. A força, ela atua. E é bem importante porque quando a força atua, também existe aquela condição daqueles que estão ligados na luz se vivificam. E aqueles que se encontram descuidados, eles perecerão. É só observar assim uma empresa, aquele funcionário que está sempre sendo dedicado, então ele vai permanecendo naquela empresa. E se tem um benefício, ele é que recebe o benefício. Aqueles que ficam sempre para depois, e naturalmente se tem um movimento, esses então serão desligados. A força é o mesmo sistema. Então a renovação da força, ela vai possibilitando a vivificação daqueles que estudam o livro na luz da verdade. Então a pessoa vai elevando-se. E aqueles que se encontram descuidados, então vão distanciando. Fica bem fácil assim da gente ir observando com fios sanguíneos. Aqueles que a gente tem o conhecimento, que sempre conviveu, e aqueles que estudam o livro na luz da verdade. Os que estudam vão sempre distanciando. E o distanciamento é bem interessante, porque é em tudo. Então, é na maneira de vestir, é no jeito que alimenta, é no conhecimento que a pessoa passa a ter para ela, para a sua sobrevivência. Então a maneira de alimentar-se, o conhecimento que tem do alimento, o jeito que alimenta, e aqueles que não estudam o livro na luz da verdade, vai ficando assim, vai ficando para trás. Fica bem fácil assim da gente ir percebendo. Então, quando uma pessoa melhora um pouquinho, então a distância entre aquele que não fez nada para melhorar, ele piorou um pouquinho. Então quer dizer assim, se a gente vai analisando, a gente vai observando que um degrau, ele tem vários centímetros. Então, num período da vida, nós nos encontramos naquele degrau. Então, nos laços sanguíneos, a gente vai observando assim, o convívio das mães, a frequência, e aqueles filhos daquela irmã da nossa mãe, a gente vai observando que encontra-se num degrau. Não fizeram o esforço, vão acontecendo assim, vão descendo. Então, a elevação vai possibilitando uma elevação, vai possibilitando o distanciamento na condição da convivência. Então, os jeitos de conviver, as maneiras, a renovação da força, ela sempre existiu. E a gente vai observando assim, que continua existindo. Tem aquela importância assim da gente ir observando a época dos frutos. Então, anualmente dá os frutos, tem o período que tem o repouso, aquela árvore,
depois ela tem a possibilidade de trazer novamente os frutos. A gente vê nos animais também o ciclo de reprodução. E no espírito humano tem que observar assim, que tudo que ele fizer tem que ser para o seu espírito. Não tem nenhuma finalidade se todas as coisas forem somente para a matéria grosseira. Terão um limite. E esse limite está bem definido assim. É só observando na vida dos irmãos dos nossos pais, dos conhecidos dos nossos pais. Quer dizer assim, na geração desses que já se encontram na nossa frente. Então a gente vai confirmando, porque nós temos uma facilidade assim de não pensar, de não analisar, mas o trabalho do espírito humano a gente tem que ir observando assim, que teríamos que ter um trabalho como o mateiro, como aquela pessoa que anda pela mata. Ele vai observando detalhes e ele vai observando com os olhos também, pequenas coisas que vão apresentando. Nós nos acomodamos, não estamos desenvolvendo aquilo que precisamos para nós, para ver como nós nos encontramos. Então, no caso assim, de uma pessoa que tem uma audição boa, ela consegue perceber quando uma frequência está fora de sintonia, porque com o seu ouvido sensível, então ela percebe que fica incomodada. Mas isso é para a vida externa, nós fazemos. A frequência de ouvir a intenção que se encontra em cada voz, nós não desenvolvemos. Então não desenvolvemos como nós falamos e como nós nos ouvimos. Também não entendemos muitas vezes a intenção que o outro está dirigindo a nós. Muitas vezes a pessoa acha assim que está tudo bem, mas se nós tivéssemos um ouvido mais apurado, nós veríamos assim que a pessoa está verbalizando algo, mas a intenção dela está exatamente o contrário daquilo que está sendo falado. Então nós sempre estamos trabalhando para o presente, para o momento, para como nós seremos vistos, mas nós temos que fazer um trabalho de como nós nos apresentamos. Observar assim, que a força vem, já muitas semanas antes, ela já se encontra irradiando. Isso é físico e é verdadeiro, porque quando a pessoa tem que fazer um preparado, ela prepara os ingredientes muitos dias antes. Ela não faz um preparado assim, de imediato, ou ela faz uma adequação conforme for melhor, ou ela quer fazer exatamente aquele preparado, ela tem que preparar-se muitos dias antes. Então a força, ela vem, só que o dia que ela vem, ela já vem beneficiando muitos dias antes. Isso é físico, porque nós vemos assim no caso dos astros, no caso da lua. Então não tem lua cheia de um dia para o outro, ela vem graduando, ela vem tendo a transformação até o dia que ela torna-se cheia. Então na nossa vida nós tínhamos que nos encontrarmos mais interessados para conhecer direito os ensinos, de ir observando que o dia da pomba é um dia que sempre existiu na criação e que o espírito humano teria que fazer um trabalho. Como é que ele vai voltar para a pátria do espírito? Qual é o procedimento? Nós temos que lembrarmos assim que na norma da casa que nós fomos criados, nós tivemos que entrar naquela norma. Quando chegamos naquela moradia, já existia a hierarquia. Na nossa moradia, nós fizemos o mesmo critério da hierarquia. Então, aquele que chegou depois, ele então entrou na norma que existia naquela moradia. Nós estamos sempre trabalhando para as coisas da matéria grosseira, mas tem um tempo que as coisas da matéria grosseira apresentam uma importância. E nós tínhamos que lembrarmos assim que primeiro é a coisa do espírito. É o que dá sustentação.
fica bem fácil assim. Nas famílias é muito comum a criança ir para o seu repouso e fazerem uma oração com aquela criança. Ou, de uma maneira ou de outra, prontificar em contar uma história que deixe aquela criança feliz. E quando a pessoa tem o costume de estudar o livro na luz da verdade e que ela lê o livro, independente da criança, da idade da criança, para aquela criança ir para o repouso, o adulto depois confirma assim que aquela criança dormiu e teve um semblante de alegria. Então quer dizer assim, que possibilitou uma energia boa para aquela criança. Porque se a criança vai dormir e fica com uma energia boa no seu semblante, aquele semblante de feliz, então aquilo que foi feito está bom. Então tínhamos que nos encontrarmos numa condição assim de ir observando aquilo que vai ser bom para nós. Pois se nós fazemos e fizemos para as crianças quando eram pequenas e a criança sentia bem, a nossa sensibilidade deveria ser assim. Se sentiu bem é porque aquilo está certo. Então qual é o procedimento que eu tenho que fazer para a minha pessoa? Esse é o procedimento que a gente teria que estar fazendo essa observação. Porque não tem finalidade se a pessoa trabalha o dia inteiro e à noite ela fica insegura de colocar o corpo para o repouso. E muitas vezes não ter possibilidade do corpo entrar naquela condição de ter uma recuperação orgânica. Então, nós tínhamos que sempre nos encontrarmos nessa condição. Uma dona de casa, outra dona de casa, às vezes faz essa observação. Faz um preparado para aqueles seus conhecidos, e aquele preparado ficou muito bom e ela recebeu muitos elogios e as pessoas ficaram muito felizes. Então, na próxima vez, ela já sabe qual é o preparado que ela vai fazer. Então, ela sabe utilizar dessa maneira para deixar que os outros fiquem felizes. Essa mesma maneira a pessoa tem que usar para ela. É bem interessante, porque os filhos vão ficar ali um tempo depois eles vão embora. Aqueles conhecidos também, na vez seguinte, muitas vezes não podem comparecer naquela reunião, naquele convite. Então, a pessoa teve a capacidade de fazer algo que deixou todos felizes. Essa mesma capacidade, a gente tem que lembrar de um ensino muito importante que fala assim: não só de pão vive o homem. Quer dizer que a força para a vivificação, para nós termos a transformação, é muito mais grandiosa. Então nós nos encontramos numa condição assim de preso à terra, de não perceber o que é bom para nós. Esse é o trabalho que a gente teria que estar fazendo, que é muito diferente de entrar numa competição, de fazer as coisas para a matéria grosseira, mas para o nosso espírito. Porque para a matéria grosseira nós temos que lembrar daquele ensino de Jesus, que nós não podemos prejudicar o nosso semelhante. Nós temos que fazer para o nosso semelhante aquilo que queríamos que fizesse para nós. Então, não é prejudicando o nosso próximo, porque tem um outro ensino muito importante que fala assim, que nós podemos pegar de tudo na criação, só não podemos pegar aquilo que vai prejudicar o nosso semelhante. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando os fios do destino. E na nossa vida diária a gente vai confirmando através das vivências que nós nos encontramos numa condição junto ao ontem e ao hoje e o amanhã. Quer dizer que um adulto, independente de quantas décadas ele tem de idade, ele vai lá atrás, quando ele tinha 10 anos, quando ele tinha 8. Então nós nos encontramos no passado, assim como também nós nos encontramos no futuro. Então viver o presente é ir organizando a vida interna de valorizar as coisas que são para o espírito. Essa é uma condição bem importante e que só tem importância para aquele que está organizando-se, indo no caminho que possibilita a ele uma paz.
uma segurança. E essa paz, essa segurança não é da matéria grosseira, é de como a pessoa se relaciona com ela mesma, com os seus pensamentos. Então, a maneira de conservar puro o foco dos nossos pensamentos e procurarmos viver de acordo com os ensinos não é para as outras pessoas, é para nós. Porque se nós fazemos isso para nós, então nós vamos respeitar o nosso próximo e nós naturalmente seremos agraciados com a ponderação. Então seremos poupados de muitas coisas que a vida nos apresenta. O Dia da Pomba, 1934. É muito importante lembrar assim que nessa renovação da força que o Criador possibilita, essa renovação da força, e a gente tem que lembrar também que os nossos conceitos de distância está sempre relacionado àquilo que a gente conhece. Então, a distância de uma localidade para outra, quantos minutos gasta, quantos quilômetros. E nós temos que lembrarmos que existe uma referência bem importante assim, da grandeza do nosso sistema solar. Então, na nossa compreensão de grandeza, nós não temos noção da grandeza que é somente do nosso sistema solar. E o nosso sistema solar, ele é muito pequeno em relação a muitos outros sistemas. Isso já foi confirmado assim pelo tamanho do nosso Sol. Então, pelo tamanho do nosso Sol e pelo tamanho dos sóis que existem, então nós temos que lembrarmos da grandiosidade da criação e do tamanho que nós somos e como podemos fazer parte desta criação de uma maneira em harmonizá-la. Porque sempre estamos trabalhando de uma forma de tirar tudo da criação. E é bem interessante, porque nós não analisamos que tiramos tudo e não aproveitamos aquilo que foi retirado e pioramos a criação. Que a nossa finalidade na criação seria assim, essas qualidades que nós usamos para com os outros, nós tínhamos que usar para nós mesmos. Então, uma pessoa arruma um animal de estimação, um animal, e ela dedica todo o tempo para aquele animal. Então ela sabe quando aquele animal precisa de sair para o seu passeio, o alimento para aquele animal. Então a vida da pessoa fica em volta daquele animal. Então é bem sério, porque aquele animal tem um período de vida relativamente pequena em relação ao ser humano. Depois a pessoa então não sabe fazer outra coisa, porque já tem vários anos que ela só sabe dedicar todo o tempo dela para aquele animal. E essa qualidade de cuidar desse animal, a pessoa tinha que ter com ela, tinha que ter essa qualidade para ela mesma, não é para as outras coisas. Para as outras coisas, nós temos que lembrarmos assim, que existe a coerência, o bom senso. Então, nos relacionamentos é a mesma coisa. Se nós tivéssemos o primeiro mandamento em primeiro lugar, nós teríamos assim uma coisa bem importante. Se no relacionamento não apresenta o primeiro mandamento, então a pessoa tem que desaparecer. Nós temos uma coisa que nos colocaram através dos milênios, que nós temos que ajudar o próximo. Nós temos que ajudar o próximo que está fazendo esforço. Não podemos ajudar, assim, aquele que está fazendo o esforço para melhorar. Então, naturalmente, ele sabe que tem a lei da reciprocidade. Ele pode receber, mas ele terá que retribuir. Isso é físico e é verdadeiro. Porque, independente de como nós nos encontramos hoje, quantas décadas de anos passaram-se, nós nos encontramos presos no ontem. Então, os fios do destino. Dia da Pomba, 1934. É da nossa responsabilidade aprender a usar a força. E a força, ela é pura, ela é neutra. Então, cabe a nós dar um direcionamento para a força de uma maneira construtiva. E quando a pessoa encontra-se descuidada, ela também encontra-se descuidada de todos os sentidos. Na profissão, no relacionamento dentro da moradia.
Se ela é tutor, então aqueles que são seus tutorados se encontram ainda mais descuidado ainda, porque ela não está sabendo juntar as pontas de cobrar uma responsabilidade ou de dar uma responsabilidade, de verificar se aquela responsabilidade está sendo feita de acordo. Então, toda época nós temos que lembrarmos assim: voltar para a pátria do Espírito tem que ser com uma condição que a pessoa se encontra com um saber, com uma lucidez. E aquela dignidade assim da pessoa caminhar com as suas próprias pernas. Então a pessoa acha assim que ela pode um tempo depois. Então a transformação universal vem acontecendo. E a força da pomba, que é a força do Espírito Santo, que é o símbolo do Espírito Santo, ela é bem firme e definida, porque Jesus fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. O Espírito Santo é a pomba, quer dizer que é a justiça, é o equilíbrio. Então, sempre nós vamos ter esta coisa muito boa assim, porque através dos milênios nós vamos determinando o nosso destino. E como a força é neutra, então se a pessoa determinou o destino dela ligado à luz, utilizando as orientações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, de viver de acordo, então a determinação da força é fortalecendo esses. E aqueles que se encontram então descuidados e achando assim que terão um tempo depois, a gente sabe assim que tudo tem um tempo. E esse tempo pode ser que a pessoa não venha ter tempo para fazer o resgate, porque não é um tempo para o futuro, é um tempo que existe e nós não sabemos o tempo que cada um de nós temos. Então, a segurança de uma pessoa a gente vai confirmando assim, que é estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque quando a gente faz esse trabalho, acontece uma coisa muito boa. A gente vai desvencilhando dos pensamentos que aconteceram naquele dia e vai também possibilitando vir as orientações daquilo que precisa de ser feito. Então é muito importante a gente lembrar assim que tem aquilo que precisa de ser feito também. Não é somente fazer aquilo que existe do comum, das responsabilidades diárias. Então, fazer as responsabilidades diárias é uma fase. Fazer além das responsabilidades diárias, quer dizer assim, na polidez do relacionamento, então a gente vai observando se precisamos de continuar relacionando com aqueles que nós relacionamos frequentemente. Então a seleção também tem que ser feita dentro de nós. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Não tem mais ou menos na vida. Fica bem fácil assim. Faltou água no plantio, aqueles frutos não serão qualificados. Faltou água para os animais, como já aconteceu em várias regiões. A carne daquele animal não serve de alimento, porque o animal foi se esvaindo, foi ficando enfraquecido. E depois, numa fase seguinte, não deu mais para aproveitar nada daquele animal. Então, nós sabemos assim que as nossas decisões têm um tempo. E nós temos uma outra coisa também, né? Que não sabemos o tempo que temos. Então, a gente pode achar que nós temos um tempo pela frente, mas nós não sabemos se esse tempo que nós julgamos que teremos, ele ainda vai ser permitido. O Dia da Pomba, 1934, é a renovação da força. E a renovação da força, anualmente, ela existiu. Cabe a cada espírito humano ver qual é o procedimento que ele está fazendo para ficar de acordo com a força, de acordo com a luz, de acordo com a lei. É nós que temos que fazer esse trabalho de ir verificando como nós nos encontramos. E aqueles conceitos assim, que muitos acham ainda que tem uma importância, que somos importantes,
Então são conceitos que foram incutidos, porque numa empresa fica bem fácil assim, aquele empregador tem aquela empresa, tem dezenas ou centenas de funcionários. O dia que ele não quiser continuar trabalhando naquela empresa, ele fecha. Então aqueles funcionários acham assim que eles terão um tempo. Precisa de ver se tem um tempo do outro lado para eles. Não somos nós que determinamos. Nós vemos fazendo as coisas sempre de uma maneira de acomodação. Então, aquela condição muito importante de determinação, de presteza, o tempo correto para colher aqueles frutos. Nós temos que lembrarmos que para termos a colheita dos frutos, nós tínhamos que ter feito um trabalho antes do plantio, do úmido, possibilitando assim para que aqueles frutos tivessem a condição de armazenar água, de ter a transformação, para que ele tivesse essa capacidade de armazenar água. Então, o mais importante para cada um é lembrar assim que tudo que nós fazemos de polidez para os nossos semelhantes, nós tínhamos que estar fazendo tudo isso para nós. Então, o tempo que nós dedicamos para as coisas externas, nós tínhamos que estar dedicando esse tempo para nós, de ir observando como nós nos encontramos com os nossos anseios. Isso é uma coisa física, é uma coisa verdadeira, não é mais ou menos. Então, todo um esforço é a vida toda, e a vida toda a pessoa tem que lembrar assim que ela só tem ela durante a sua existência. Não é mais ou menos. Aquele que julga que vai sempre ter um período na frente, ele precisa de lembrar assim que se lá na frente ele vai ter a oportunidade de ter esse período, é físico e é verdadeiro. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é a possibilidade da pessoa viver dentro dela o passado, o presente e ir arrumando o futuro. Para o futuro de uma pessoa ser melhor, ela tem que arrumar hoje o presente dela, ela tem que ir organizando-se. E essa organização do jeito que nós temos que apresentarmos para o nosso trabalho, no ambiente de nosso trabalho, nós temos que ter também dentro de nós. Dentro de nós é muito mais sério, é muito mais profundo. Então, voltar para a pátria do Espírito é todo um instante, a pessoa tem que estar ligada com a força. O dia da pomba, 1934. É dever do espírito humano perceber as irradiações que existem e que existe uma renovação anualmente e que sempre existiu. E essa renovação, nós nos encontramos agora no juízo final. Quer dizer assim, que aquele que se encontra ligado à luz, esforçando-se para conhecer direito os ensinos, ele tem a possibilidade de ser auxiliado. Aqueles que não se encontram, ele também vai ser eliminado. E é bom a pessoa lembrar assim que sempre nós temos um conceito de que o Criador pode nos perdoar e nos aceitarmos. Isso já vem acontecendo há milhares de anos, da acomodação de todos os espíritos humanos. Então, aquele funcionário que encontra-se descuidado, que não fez nenhum aprimoramento, então, no balanço daquela empresa, se precisa de substituir alguém, aquele é que vai ser substituído. Então, a vida desse que foi substituído vai ser pior, porque agora ele não tem o recurso para levar para a sua sobrevivência e ele também não tem como apresentar numa empresa similar, com o conhecimento escasso que ele ficou, por não dedicar, por não esforçar-se. Então, nós tratemos utilidade nessa época de renovação da força, nós temos que apresentarmos também numa condição de ter o conhecimento dos ensinos, de viver de acordo com os ensinos, de nos esforçarmos e de lembrar assim que para as coisas externas nós fazemos esforço, mas que o mais importante não são as coisas externas, são como nós nos encontramos diante das coisas que apresentam todos os dias. Como nós nos importamos com a nossa vida, porque o que tem importância é a nossa vida.
Então, a maneira que nós temos para dedicarmos e conhecer o livro na luz da verdade.